Boa noite a todos. Só um minutinho que eu estou tentando falar com a doutora Gabriela. Um minutinho só. Oi, Rita, tudo bem? Só um minuto. Olá! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Só você, doutor Fábio, para me fazer uma live. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agora é para valer. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo a divulgação de informação e educação médica, né, sobre trombose venosa e as síndromes venosas obstrutivas. Hoje a gente tem como convidada especialíssima, né, a nossa querida doutora Maria Gabriela, que faz parte da equipe de psicólogas lá do Dante Pazanese e que já há algum tempo faz um trabalho bastante bacana com a nossa equipe, que é a equipe de cirurgia vascular e endovascular do Dante Pazanese, né? Nessa noite, nós vamos conversar um pouco de uma forma bem informal, um bate-papo, né? E a gente gostaria muito que todos vocês que estão participando, se tiverem interesse de fazer alguma pergunta, né, para colocar no chat, que a gente vai tentar, no final da nossa, pelo menos os 10 minutos finais, a gente responder essas perguntas. A gente vai falar um pouco sobre varizes pélvicas, né, que é um tema que tem sido cada vez mais comentado, né, nas mídias sociais. Todo mundo está muito acostumado a escutar falar sobre varizes de membros inferiores e, por incrível que pareça, essas varizes também podem se formar na pelve, né, tanto na pelve feminina como na pelve masculina. Ela faz parte de um quadro clínico, né, que chama-se dor pélvica crônica. Existem alguns estudos que apontam que 1/3 das mulheres tem dor pélvica crônica durante a sua vida reprodutiva e também outros estudos apontam que até 1/3 dessas pacientes, a causa dessa dor pélvica crônica são as varizes pélvicas, né? As causas mais comuns e mais conhecidas de dor pélvica crônica são a endometriose, o mioma, né, a doença inflamatória pélvica, as síndromes obstrutivas, né, inflamatórias intestinais, né? Essas são as causas mais comuns e conhecidas. Mas também esse sintoma também pode ser provocado pelas varizes pélvicas. Eu vou falar rapidinho o que é a varizes pélvica para vocês poderem entender o que acontece.
O sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, pelas artérias e pelas veias, né? Os órgãos pélvicos, né, eles são nutridos pelo sangue arterial. Todo esse sangue que chega nos órgãos pélvicos, onde estão os órgãos reprodutivos, tanto femininos como masculinos, o sangue dele é drenado através das veias. Essas veias, em algumas situações, elas podem se tornar dilatadas, né, e tortuosas, que são as varizes, e essas varizes podem causar sintomas, como esses que a gente já conversou. Então, pode dar cólica menstrual, dor durante a relação sexual, sensação de desconforto pélvico, né, principalmente quando a mulher fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, né? Essa dor geralmente se intensifica durante o período perimenstrual ou durante também o período gestacional, porque aumenta o aporte de sangue durante essas situações, né? E quem tem varizes pélvicas ou tem alguma obstrução ao livre fluxo sanguíneo da drenagem desse sangue, são as situações onde esses sintomas se tornam ainda mais presentes. O diagnóstico geralmente é feito através de, além do quadro clínico, né, da história clínica da doente, quando a paciente refere esses sintomas, o diagnóstico é feito de uma forma não invasiva, através do Doppler vascular, ou também pela ultrassonografia intravaginal. Isso é feito em consultório ou clínica, né, de procedimentos diagnósticos. E em algumas situações, você pode fazer também o diagnóstico, né, e pode ser necessário fazer angiotomografia ou até uma flebografia, que é uma técnica de cateterismo, onde a gente punciona uma veia na virilha e através dessa veia a gente entra com um catéter e estuda essa circulação, né? É uma doença que ela incomoda bastante, né? É muito frequente que a mulher fique todo o seu período reprodutivo, né, com esses sintomas, e muitas vezes não é feito o diagnóstico. E por que a gente trouxe hoje a Gabriela para conversar com a gente? Né? Porque é muito comum que essas pacientes, após anos, né, de ir em vários consultórios, passar com vários médicos, né, que a doença tem até uma conotação psicossomática, que a gente sabe que esse tipo de definição hoje não deve ser utilizado, né? Mas não é incomum que essa doença ela seja interpretada como uma causa psicológica. E ninguém melhor que a Gabriela, né, para conversar com a gente, explicar o que é uma doença psicossomática, qual que é a problemática psicológica em relação a essa doença que acomete, né, tantas mulheres. Por favor, Gabi, por favor, explica para a gente como que funciona. Então, na verdade, psicossomático, né? Se o médico falar é psicossomático, se tiver a conotação de, porque isso é uma confusão, é um equívoco, se a ideia é psicológica, há uma culpabilização, olha, quase como se fosse uma invenção, esse aspecto desse termo você tem razão, não faz sentido, né? Mas a psicossomática tem todo uma compreensão do ser humano, e todos nós somos corpo e mente, e é até esquisito falar assim separado, porque eu gosto da expressão que a relação mente-corpo, o que Deus uniu, o homem nos separa. A gente não sabe onde começa um e onde começa o outro. Mas eu vou só contextualizar, então, como que eu vim parar, né, no Instituto Venoso e a minha aproximação com as doenças venosas, porque trabalhar junto a gente já trabalha e tem uma parceria super boa com a Vascular no Dante. Mas o ano passado teve o simpósio de intervenção endovascular, e daí foi uma situação nova para mim, foi uma oportunidade, eu acho que foi um simpósio muito interessante, porque tiveram ao longo dele vários procedimentos em tempo real, e você me convidou para avaliar esses pacientes,
não é? E para além da compreensão da psicologia, né, no simpósio eu tive a oportunidade de apresentar como a psicologia no recorte psicanalítico, como ela aborda, então, como ela ouve a história que o adoecimento, né, do paciente traz, da própria história do paciente, né? O que esse adoecimento fala da vida dele. Eu não vou me ater a isso, porque eu acho que tem os vídeos do simpósio no site do Dante, quem tiver curioso. Enfim, dentro desse leque de pacientes, me chamou muito a atenção, né, e calhou de serem mulheres. Hoje, quando eu refletia, né, doutor Fábio, que era importante conversar um pouco, eu pensei, putz, acomete também os homens, mas eu vou falar dessa experiência e a reflexão que me trouxe. Primeiro, é uma história de dor. Uma história de dor. A dor permeia todas as atividades cotidianas, de maneira geral, e também as relações sexuais. E daí me chamou a atenção o quê? Tanto tempo de dor, tanta busca por especialistas, né, vai levando a uma desesperança. A pessoa achar que não vai ter jeito. Fora isso, a mulher e o corpo feminino ao longo da vida, dos ciclos da vida, passa por etapas que implicam em sofrimento. Menstruação, gravidez, parto, menopausa. O que pode levar, às vezes, a uma ideia de que a mulher sofre mesmo. Fora isso, me espantou até, na época atual que a gente vive, de uma sexualização tão exagerada e incrementada, né, que as mulheres falassem, apresentassem uma ideia que elas não poderiam falar sobre a dor. Elas precisariam suportar a relação sexual, porque se elas não transam, o marido procura fora, não é? E quando vão ao médico, e se por acaso o médico também fala que é psicológico, né, o que acontece, isso que me chamou a atenção, é uma normatização da dor. Quase uma desqualificação da dor. Não é? Fora isso, né, a gente está numa sociedade que cobra performance de N maneiras, então também a mulher tem que ter performance sexual. Soma-se a isso fantasias de estrago, de defeito, de disfuncionalidade. Então, se um médico, ao acolher essa paciente, coloca como, isso é psicológico, entra nisso de uma desqualificação. Então, dessas pacientes, que foram pacientes que passaram por procedimento, com você, né, Fábio, me chamou a atenção que quando você diagnostica, né, quando você apresenta lá que a possibilidade, né, que são varizes pélvicas, e você pergunta, e o médico pode perguntar das relações sexuais, e ela pode falar da dor, e o médico faz essa relação, essa dor é legitimada. E cria-se um campo onde essa dor pode ser falada. Inclusive, né, tive contato com pacientes que aí o marido descobriu que a mulher tinha dor, né? Ficou chocado, como que isso não surgia, né? Porque tem, frente a essas fantasias de estrago, tem sentimento de culpa, né, e todos os mecanismos de defesa, de negação, de alinhamento, de embotamento, quase como se a vida possível que a mulher pudesse ter, né, essa paciente pudesse ter, é uma vida de não usufruir, é uma vida de dor. Bom, e o médico escuta, e isso vem... E essa dor é legitimada? Mesmo, e a gente sabe que as dificuldades sexuais, as relações sexuais, a sexualidade está linkada com toda a história da pessoa, com o início da vida, com os vínculos, né? Com como ela internalizou todas as experiências.
Mas essa dor, ao ser legitimada, abre-se um espaço para conversar, para cuidar. Se a dor é acolhida, reconhecida, validada, ela pode ser cuidada. É super interessante isso, né, Gabi? Porque uma coisa que me chama muita atenção, que assim, na realidade, por que a gente começou a estudar a síndrome de congestão pélvica, né? Uhum. A minha linha de pesquisa é em síndrome de May-Turner, né, e síndrome pós-trombótica. Né, Uhum. para o pessoal que não é da área de saúde entender, durante o desenvolvimento, né, durante a formação, a embriogênese dos vasos sanguíneos, tanto no abdômen como na pelve, né, a gente tem, às vezes, cruzamento entre a artéria e a veia, e a artéria, como ela é mais rígida do que a veia, ela acaba comprimindo a Uhum. veia, né? Uhum. E aí você fica com uma obstrução à passagem sanguínea, né? E aí você tem uma hipertensão venosa e ela pode causar sintoma. E na minha linha de pesquisa, a gente estudou síndrome pós-trombótica de membros inferiores. Né? Só que assim, foi super interessante, né? O nosso foco era tratar sintomas dos membros inferiores. E aí, logo no começo, né, e como existe uma rica rede de colateralização entre os órgãos pélvicos, né, e todo o sistema de drenagem venoso do membro inferior, que eles acabam se cruzando, né, a gente começou a perceber que alguns pacientes que nem sabiam que eram portadores de dor e que aquela dor pélvica que ela tinha crônica há muitos anos, né, estava relacionado e assim na realidade nem sentia, nem sabia que essa dor ela tinha uma causa orgânica. Então a gente tratava o membro inferior para melhorar os sintomas dos membros inferiores e aí a paciente começava a referir, nossa, eu tinha uma cólica enorme, eu tinha muita dor durante a relação sexual, né? Eu já estou no meu terceiro casamento, como você já mencionou, né? Ou eu já fiz terapia, eu já fiz desde criança, desde que eu comecei a menstruar, eu tinha muita dor, né? Então, depois dessa experiência, a gente começou a perguntar, né, durante a anamnese, né, o Uhum. questionamento sobre os sintomas. Escuta, você além da dor no membro inferior, você tem cólica? Você tem problema de dor durante a relação? E aí as pacientes começaram a se expressar. Né? Então, quer dizer, você Uhum. vê, mesmo quando você está fazendo uma pergunta, olha, quais são os seus sintomas? A maioria das mulheres, elas não referem espontaneamente a dor pélvica. Né? Isso que é Uhum. interessante. Aí Então, de, eu queria entender por que acontece isso. Porque, Então, doutor Fábio, eu vou pegar isso que você falou, né? Se a mulher, né, se surge no discurso essa fala, eu tenho que funcionar sexualmente, eu tenho que agradar meu marido, senão ele procura outra, e ela não se inclui como alguém que pode usufruir de uma relação prazerosa, né? Realmente não vai ser algo que talvez ela fale de primeiro. Eu não vi o nome de alguém que citou, né, que está nos assistindo, mas e falou fora as violências que a gente sofre. a Junéia, a querida Junéia. Boa noite, Então, Junéia. então é, eu comecei com isso, né? Isso que é legal quando você falou, você começou a perguntar, e aí a gente pergunta, a gente ouve as respostas, e surgem mais perguntas, isso que é legal. Eu pensei, nossa, por que, não só a questão de dar prazer para o outro, mas muito da sexualidade feminina, da história da mulher, está ligada ao homem, no sentido quase como um contraponto. E o que falta, e a comparação, e o que falta na mulher. Então fica fora um vértice que estou falando até das diferenças anatômicas do corpo, que é a interioridade. Então, por exemplo,
falar de uma dor numa relação sexual, poder falar, é abrir para a dor emocional, para todas as experiências, não só sexuais. Porque se a gente para pensar, sempre quando a gente pode considerar nas trocas afetivas, na nossa conversa, que são transas, são trocas, são vínculos afetivos, é isso que está em conta, o que eu vou poder receber de você e dar para você, né? E as pessoas, elas carregam vivências, né? Histórias, muitas que podem ter sido violentas, sem nomear. E aí, o que eu acho importante, Fábio, é que num atendimento, seja médico, psicológico, de enfermagem, de fisioterapeuta, não importa, é que a gente não reproduz essa violência de não ouvir. Esse sentido de... Porque é quase isso, quando fala, é psicossomático, é psicológico. Oi? Mas a gente é tudo junto, né? A gente tem uma dor psíquica, tem coisas que às vezes a gente não consegue nem pensar. Não, o que mais eu acho assim incrível, né? Tem uma CIOT, é FN CIOT, né? Ela está falando que ela tem uma dor crônica, né, na região do cóccix, na região pélvica, e ela foi encaminhada por um cirurgião vascular, né? Isso, por incrível que pareça, né? Isso não é uma crítica, né? Na realidade, essa doença, ela tá até hoje, ela é subdiagnosticada, como a gente falou, Sim. né? Principalmente porque, assim, quem vê paciente feminino, né, assim, com queixa de dor pélvica, né, geralmente são os ginecologistas e obstetras, né? E se você pegar, entrar na internet, hoje eu fiz isso, né, de fazer uma pesquisa e entrar nos sites, nos blogs de ginecologista. Dentro do diagnóstico diferencial da dor pélvica crônica, muitos nem consideram, né? E hoje a gente sabe isso por quê? Porque, assim, na faculdade, durante toda a história da ginecologia obstetrícia, né, a dor pélvica de origem vascular, ela nunca foi muito estudada, nunca foi muito considerada, porque o foco, né, é na endometriose, mesmo no mioma, na dor inflamatória pélvica, né, é aquele lance da menstruação com cólica menstrual, que tem a ver com distúrbio hormonal. Então, esses pacientes, na maioria das vezes, eles acabam sendo medicados com hormônio, terapia, né? E também investigando essas outras causas, né? E às vezes acaba fazendo o procedimento para endometriose, mioma, né? E acaba, quando esses pacientes não evoluem de uma forma satisfatória, no último caso, se cogita a probabilidade de ocorrer síndrome de congestão pélvica, né? Então, você vê que o próprio ginecologista, né, ele acaba tratando o paciente, assim, muitas vezes como se fosse um problema, assim, mais emocional, mais relacionado realmente com a psique feminina, né? Com isso. Você vê, aquela história, né? Que a parte hormonal influencia, por exemplo, da cefaleia. Cefaleia, né? Eu já tive paciente que tinha muita enxaqueca e que fez o procedimento e melhorou da enxaqueca. Então, e por que que isso acontece? Porque, assim, quando você tem a congestão pélvica, funciona como se fosse um edema de membro inferior. Então, você tem essa ectasia, né, essa hipertensão venosa, isso acaba causando um edema em todo o órgão pélvico e aonde é formado toda a parte, né, hormonal feminina. Então, todo a parte endócrina, né, relacionado aos hormônios, né, femininos, eles acabam sendo realmente tendo problema, né, para você você tem aquele negócio, eu tô com hormônio desregulado, né? Na realidade, isso pode ser consequência de uma congestão pélvica, né? Sabe, doutor Fábio, que eu penso que é difícil? Porque a gente busca muito causa e efeito de um jeito linear. Porque tanto falar que é só orgânico, como falar que é só
emocional, quase como se fosse... A pessoa vira culpada. É alguma invencionice da cabeça. Isso é uma cisão. Sempre quando tem uma cisão, é o oposto de juntar. A gente não consegue ver sob vários vértices. Por que que né? Talvez algumas mulheres, por exemplo, tenham até varizes pélvicas e o enfoque ficou uma dor mais na menstruação, né? O enfoque talvez não ficou tanto na relação sexual. Por isso que é importante, né? No simpósio eu falava, todo paciente tem uma história para contar, né? Que a gente possa ouvir, né? De onde isso vem. Né? O que ele está falando com aquilo? Às vezes a gente vê que é quase uma herança familiar. Fala, mas a minha mãe tinha, a minha avó tinha. E quase como se é assim, não há nada a ser feito. Né? Então eu penso que o profissional de saúde ele tem uma condição de atravessar essa coisa repetitiva, né? E o ouvido fazer tom, que é o que aconteceu quando você falou, poxa, por que os pacientes não falam disso? Eu vou perguntar e eu vou insistir em perguntar e vou falar, porque quando um médico fala, olha, a senhora sente dor, porque isso pode acontecer, por incrível que pareça, o médico está falando num lugar de saber. E a pessoa, né, por isso que eu falo, se ela sente que a dor dela é legitimizada, ela pode falar. Isto não é pouco. Uma paciente, né, das avaliadas que passou por procedimento falava, nossa, depois que eu descobri o que eu tenho, quando eu sinto dor, antes até de fazer o procedimento, eu me cuido. Nossa, então ela pode existir, ela pode se cuidar, ela pode falar. Você sabe, doutor Fábio, não sei como vai caminhar a nossa pesquisa, nosso aprofundamento, isso é um início para mim, mas tem muitas vertentes. É que depois eu lembrei que tem os homens também, então a gente tem que pensar nisso, né? Como é que isso é, porque talvez seja vivido como impotência, né? Então, mas a diferença, Gabi, em relação ao homem, porque assim, a varizes pélvicas no homem é a varicocele, né? Que é a principal causa, na realidade, de infertilidade masculina. A diferença é que o homem não tem o ciclo menstrual, né? Não tem esse... Porque a mulher, todos os meses, ela tem, nesse período, um aporte sanguíneo que, às vezes, aumenta até 6 vezes, depende da mulher, pode aumentar 6 vezes o aporte feminino durante o período perimenstrual. Né? O homem não tem isso. Então, o homem é uma dor mais crônica, né? E às vezes nem tem dor, né? E às vezes o paciente acaba percebendo, né, durante a relação, ou durante o banho, que ele tem a bolsa escrotal esquerda, que é o mais comum, mais volumosa, né? Agora, assim, é muito frequente também que o homem refira que, assim, ele sente dor durante o ato sexual, que é quando também tem maior aporte sanguíneo à região do pênis, né? Porque então, sabe... Então, quer dizer, essa não existe. E outra também que tem todo o lance da impotência para o homem, né? Assim, de você... o homem é um pouco mais resistente, né? A procurar o médico, né? Do que a mulher, né? A mulher tem, assim... Toda mulher faz aqueles... periodicamente, ela vai ao ginecologista. Então... Sim. Mas porque, Fábio, para mim, e daí talvez pudesse incluir essa escuta, né, que a gente teve mais procura de mulheres. Para mim eu fiquei curiosa também de investigar como a mulher vê o seu corpo. Como ela, qual é a fantasia e vivência que ela tem em relação ao próprio corpo. Né? Essa é uma vertente. Uma outra vertente que não dá para... Não sei, não estou falando que a gente, enfim, se dá pé para fazer, mas a gente não pode tirar do contexto, né, de que é até um paradoxo, como é que é uma sociedade com uma sexualidade tão, né, assim, tão estimulada, hipervalorizada, excessiva,
e onde você veja, ainda, onde a gente escuta ainda a mulher falando, não, mas eu tenho que me submeter, porque eu tenho, esta é mais uma função. E daí, essas são, você vê, né? Começa com isso varizes, mas tem uma questão profunda na vida da mulher, se ela vivencia que ela é uma fazedora de coisas, que ela tem tarefas a cumprir, papéis, que a vida não é para ela usufruir. Para além da questão sexual, sabe? Acho que isso é sério, né? Acho que isso entra no que alguém, né? Você falou da violência, das vivências de violência, de você ficar, às vezes, de um lugar desvalorizado ou desqualificado a tua fala. Né? Por isso que eu falava que eu acho que é importante que isso não se reproduza no consultório, né? Enfim. Gabi, tem uma paciente que parece que é do Rio Grande do Sul, que ela está falando que ela tem esse problema, né? E que foi indicado colocar stent, mas parece que os médicos lá na cidade dela fizeram uma junta médica e foi decidido que o risco seria maior do que o benefício, né? Isso é super importante, né? Por quê? Porque essas alterações anatômicas, embriológicas, que a gente está falando, né, de tanto compressão da veia renal, né, ou compressão da veia ilíaca, que são as duas veias principais que drenam o sangue dos órgãos pélvicos, né, se a gente pegar 100 pessoas, a gente tem alguns estudos cadavéricos, né, que são estudos de necrópsia, que mostram isso, e hoje a gente consegue ver isso também através da tomografia, com bastante detalhe. De cada 100 pessoas, né, seja do sexo masculino ou feminino, se você fizer esses exames, ou a necrópsia, 20 a 30 tem essa compressão, né? E a maioria, a grande maioria, não tem sintoma. Ou se tem sintoma, é sintoma leve, né? E também tem toda essa conotação psicológica que pode ter N causas, né? Então, quer dizer, não é todo mundo que tem dor pélvica crônica e que não tem, e que foi feito o diagnóstico, né, quer dizer, foi procurado outras causas, como endometriose e tal, e foi descartado, e tem essa alteração, que a causa, né, é de origem vascular. Então, por isso que é muito importante, na nossa prática clínica, né, e a gente está começando a fazer esse trabalho, né, se Deus quiser vai sair a sua tese de doutorado, né, Gabi? Nesse projeto. Okay. Bom, mas tem muita coisa que me fez pensar mesmo, tem interesse, aí tem coisas para investigar, é importante. Então, é fundamental, né, a abordagem multidisciplinar nesse tipo de problema. Por quê? Porque o tratamento hoje é colocar realmente, fazer angioplastia e colocar um stent. O stent, né, o procedimento por si, né, é feito por cateterismo, não é cirurgia, é minimamente invasivo. Né? Mas é um corpo estranho. E a gente vai colocar um corpo estranho, né, numa pessoa, a gente não está falando de quando a gente coloca um stent em problema vascular arterial, que geralmente os pacientes são mais velhos, né? Então quando a gente tem aterosclerose, isquemia, né, tanto na perna como na cabeça, né, que seria o acidente vascular cerebral, então a gente está fazendo isso num grupo de pessoas com mais idade. A gente está fazendo, e dessa forma, né, a sobrevida é muito menor. A gente está falando de gente entre 30, 40 anos, né, até antes, 20, 40 anos. Então, todos esses fatores eles têm que ser realmente considerados, né? A anatomia ela é muito diversa entre uma paciente ou outra, né? Então, realmente, o que se tem que tomar muito cuidado, né, é procurar realmente, não tô falando que tem que me procurar, mas assim, tem que procurar médicos vasculares que tenham especialização nesse tipo de assunto, né? Porque hoje é uma doença que está sendo estudada, né? Ainda não existem assim, critérios diagnósticos e terapêuticos estabelecidos, né? Então, realmente a gente tem que tomar esse cuidado, né? É isso. Eu vi que eu não sou boa, eu não sei assobiar isso bacana. Então, eu não vejo os nomes, mas alguém apareceu uma mãe
que falava que é muito duro quando você, talvez, eu estava falando das várias tarefas, as cobranças que as mulheres sofrem, né, os vários papéis, e ela colocava de algum bebê que nasce numa UTI e que daí você não consegue cuidar, como da culpa e cobrança. Você sabe, só falando um pouco disso da culpa, né? Você sabe que às vezes parece que a culpa vem para a gente não se tornar responsável? Porque, por exemplo, numa situação como essa do bebê, não há o que possa ser feito, né? A mãe não pode ficar na UTI, enfim, né? E eu imagino que tudo que está ao alcance dela, né? Ela está lá fazendo, o que for da responsabilidade dela. Então, quando eu falo que às vezes parece que a gente se martirizar, ficar com o chicotinho de culpa, né, que eu estava falando, né, quando surgiu assim, nossa, eu não consigo, eu não sou eficiente sexualmente, ou eu não sou isso, aquilo, o quanto isso acaba sendo um jeito de se martirizar e não olhar para si e se ver. Pera, né? O que acontece comigo? Isso está desconfortável? Se eu sinto dor, alguma razão? Né? Vamos ver, vou ao médico, vou falar para o meu parceiro, vou falar no meu trabalho, né? Da pessoa se fazer responsável, mesmo que seja difícil de ser aceito, né? O caso que a gente acompanhou junto foi maravilhoso para o marido e para a esposa, né? Ele falou, nossa, eu não sabia, e ele foi muito parceiro, né? Mas, enfim, eu acho que é legal saber a diferença da gente ser responsável até onde a gente consegue ir, inclusive os nossos limites, os nossos recursos, e que isso é muito diferente da gente ficar se culpabilizando, mesmo que os outros às vezes queiram nos culpar, né? Enfim, mas... Tem algumas perguntas aqui. Tem duas perguntas sobre embolia pulmonar, que não tem muito a ver com o assunto de hoje, mas assim, no finalzinho, eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Tem uma pergunta, tem uma colega aqui, a Andrea, né? Ela está falando que ela foi diagnosticada com varizes, ela parece ser bem novinha pela foto aqui, que foi diagnosticada com varizes pélvicas, o ginecologista falou que não tem cura e futuramente o melhor seria uma esterectomia, né? É assim, eu não sei, é difícil a gente falar, André, assim, sem ver os exames, tal, ver direitinho a sua situação, né, clínica, porque aqui não é assim, o melhor meio para a gente poder fazer um diagnóstico e muito menos falar um tratamento, né? Mas assim, o que a gente vê muito, né, também na nossa clínica, na nossa prática diária, é que muitas mulheres acabam acontecendo isso mesmo, né? Que elas acabam tendo essa dor pélvica crônica, né? Que muitas vezes o ginecologista ele tenta fazer o diagnóstico de endometriose, acaba fazendo laparoscopia, fazendo até às vezes tratamento, né? Através da laparoscopia também, ou miomectomia, mioma, esterectomia. Agora, durante todo o período, né, reprodutivo da mulher. E aí, quando a mulher sai do período fértil, né, acaba fazendo a esterectomia, né, com aquele conceito de que o útero, né, ele não vai ter assim mais função reprodutiva, então ele de uma certa forma descartável, né? Eu não sou ginecologista, né? Mas eu acho que o útero para a mulher, ela tem uma conotação também importante, né? De você, mesmo que depois do período da menopausa, eu sei que isso é muito controverso, mas a minha opinião é um órgão, né? E apesar de você, né, depois de uma certa idade, realmente não ter nenhuma função reprodutiva, né, não deixa de ser a retirada de um órgão, né? Uma cirurgia também. E as funções não são só práticas, tem o sentido psíquico, né? O que representa para a pessoa, o que a perda, o que vai repercutir, o que vai repercutir, que fantasias ela vai ter em relação
aquilo. Porque se a gente recai muito nessa coisa muito prática, não serve, a gente joga fora, e aí você está falando com uma pessoa que adora reciclagem de móveis, de livro, de tudo, né? Eu acho que a gente precisa ser cuidadoso, né? Eu sei que eu falo uma coisa que pode parecer esquisita, né, Fábio? Mas eu estou contando que vocês, porque a gente já trabalha junto, já, da vascular já estejam acostumados. Porque quando eu falo da fantasia, a fantasia é toda a história, todo o mito que a pessoa tem sobre ela, sobre o que acontece com ela. Então, para uma pessoa, ela pode, por exemplo, enfrentar uma histerectomia talvez de uma maneira mais tranquila, por exemplo, né? Uhum. Para outra, pode ser violento, pode ser agressivo, pode ser uma amputação de alguma outra coisa que a gente nem sabe qual é. Por isso que eu acho sempre importante a pessoa se permitir buscar uma escuta, né? Uhum. Psicológica, se for o caso, e também poder conversar com o seu médico, seja que especialidade for, tirar suas dúvidas, perguntar, mas isso e aquilo, né? Preciso de um tempo, como é que faz? Poder, você sabe, né? Eu falo que tratamento é casamento, né? Então, precisa ter essa possibilidade de se abrir e falar e Uhum. perguntar, né? Tem, Tem mais? tem uma paciente perguntando, né, Uhum. está participando do chat, que ela já colocou 2 stents e eles ocluíram se existem outras opções. Também a mesma coisa, Mari, fica difícil a gente saber por que, Uhum. que ele ocluiu, onde ele foi colocado, né? Porque, assim, na realidade, a síndrome de congestão pélvica, hoje ela tem 2 linhas de tratamento, né? Uma é realmente a colocação de stent, né? E a outra é a embolização, né? Que você elimina as varizes pélvicas, né? Você acaba entrando com um Uhum. catéter lá e você acaba secando essas varizes através desse catéter, né? Tem uma série de técnicas para fazer isso. Então fica difícil eu responder para você isso, né? Sem ter realmente olhar seus exames, essas coisas. A outra, a CIOT, né, que é FN CIOT, ela está perguntando se tem risco para Fernanda. gravidez. É Uhum. Fernanda? Fernanda. Então, Fernanda, você ser portadora de congestão pélvica, né, não quer dizer que você tem um risco aumentado de ficar grávida ou não ficar grávida, né, ou ter algum problema na gravidez. O que a gente sabe, eu já tive paciente que durante anos tentou engravidar e não conseguia, né? Ou já teve paciente também que teve abortamentos Uhum. repetidos, né? Uhum. Espontâneos, e também não se chegava a nenhum diagnóstico, e que a gente fez o tratamento, né, e acabou engravidando, tipo assim, no primeiro mês após o tratamento, né? Uhum. O que a gente desconfia é que, como todos os órgãos pélvicos, né, eles acabam ficando edemaciados, né, eles ficam engurgitados, fica mais difícil o óvulo conseguir se desenvolver no útero, né? E acaba sendo eliminado, né? Essa que é a nossa teoria, mas isso é uma teoria que ainda está sendo investigada. A gente não tem certeza que isso realmente ocorra. Mas, se a gente observar o que aconteceu nesse grupo de pacientes, né, essa teoria ela é Uhum. bem factível, né? Então, é isso. Teve alguém que falou, eu não consigo ver o nome, desculpa, gente, mas eu pego os pedaços e eu achei tão interessante que falou, poxa, a gente foi educada para só pensar na reprodução. E quando a gente vai sendo educada e reproduz isso, né? E reproduz no sentido de passar essa ideia de que também tem uma funcionalidade o corpo feminino e realmente, né, o útero, acolher e tudo mais. Talvez a gente esqueça de pensar que são funções, Uhum. porque e não só tudo bem, na mulher está ligada ao órgão, né, uma metáfora, né, a gente gera, a gente, mas
que a gente não precisa reproduzir também como a gente foi educado. A gente está até falando também de uma escuta médica poder ser um pouquinho transgressora em relação à formação que recebeu. Ou até, quando tem uma psicanalista enfiada numa equipe médica, que também vai querendo entender, né? A gente pode quebrar alguns mitos mesmo, né? Mas eu penso, e talvez eu me encaminhe a partir dessas perguntas para esse mistério que é o corpo feminino, porque não é algo que é para fora, é a interioridade, né? O que será que assusta, né? Mas, enfim, também tem mais alguma pergunta para você, doutor Fábio? A Andréia está perguntando se as varizes pélvicas têm relação com o uso de anticoncepcional ou genética. Né? Sim, tem relação com os dois. Né? O anticoncepcional, ele é um vasodilatador. Né? Então, nesse sentido, quem tem os vasos dilatados, ele, né, durante o uso do anticoncepcional, ou durante o período gestacional, onde também os hormônios femininos eles vão lá para cima, né, a concentração no sangue, também, né? Então, por isso que é muito comum, né, que é mais comum a presença de varizes pélvicas em mulheres multíparas, né, que tiveram vários filhos. Né? As duas situações eles têm relação, sim, com a presença de varizes pélvicas. Agora, uma questão bem interessante é essa toda, né, do lado... Porque, assim, a dor é psicológica ou não é? Na sua opinião, né? Porque a gente tem gente que lida... Caçarola! Ah, então hoje vai ter a resposta que não quer calar e nunca mais vai me perguntar isso. A dor, ela é sempre psíquica. Também, ela é uma dor física e psíquica. E mesmo quando não há uma dor física, a dor psíquica que a gente, já que alguém, né, falou da educação para reproduzir, é que a gente fuja da dor psíquica e que para isso a gente use todos os métodos, droga, álcool, se entupir de comida, todos os excessos, né, para a gente não ter dor psíquica, ela faz parte do nosso crescimento, a frustração, né, uma série de coisas, os desencontros, né? Então, veja, mesmo quando uma paciente, vou inventar uma situação, possa ter varizes pélvicas e faz o procedimento, e mesmo assim continue algum tipo de dor, e fique, poxa, eu achei que ia acabar, também tem coisa para a gente tratar, né? Por isso que eu falo, não é só uma dor física, não existe, a gente, né? Já é esquisito, falar, é psicológico, é tudo junto e misturado. Como que a gente. É nossa alma, é nosso corpo. Eu nem sei como falar, porque quando a gente fala, já é estranho. É uma coisa só. É uma coisa só. Por isso. Pode falar, desculpa. Por isso que eu falo que é importante você escutar o paciente. Porque mesmo que você atenda 10 pacientes num dia com varizes pélvicas, a melodia da voz, como cada uma vai falar, o que cada uma vai pensar da própria história, as associações, porque também tem isso que nós não falamos até agora, que a gente, quem atende, o médico inclusive, doutor Fábio, é humano, também tem história de vida, também tem sofrimento psíquico e físico. Então, o que suscita nele? O que ele associa? O que ele lembra? Aonde ele é remetido? Eu penso que o vínculo que trata é o interesse, né? É o interesse, aí você vai lá, faz um diagnóstico, fala, olha, vou fazer o meu melhor, eu vou fazer esse procedimento, tem uma chance assim, assim, assado, mas eu gostaria que você fosse no psicólogo e conversasse também, porque podem ter outras coisas, né? E tem mais, hein? Isso, a minha experiência mostra que mexe com a vida toda da mulher. Não é só aquele sintoma e ela pode transar. E não é que isso seja pouco. Mas ela pode, por exemplo, descobrir
que ela pode usufruir a vida prazerosamente, que tem tristezas, tem, mas que ela não precisa não ter limite, não está nesse mundo para sofrer, ser um seio inesgotável, ou, percebe? Ou acolher tudo, que ela pode aprender, se desenvolver. É profundo, tem efeitos profundos na vida da pessoa, É penso eu. verdade. Ó, você vê que a Rita, querida Rita, enfermeira que ficou um tempão com a gente lá A no Rita Dante, né? Coelho É, é psico, que enfermeira? psico, é. Fez Ela, aprimoramento, a Rita. ela fez aprimoramento. A Rita citou uma coisa super importante, né? Que é a dor fantasma também, né? Para quem não Na sabe, amputação, fala. às vezes o paciente ele é amputado, né? E ele continua sentindo dor no membro que não existe mais, né? Isso é uma coisa Impressionante, que acontece em 20, 30% dos pacientes amputados em menor ou maior grau, né? Então, é uma outra situação. Então, quer dizer, a dor, se a gente for fazer, a gente podia fazer uma live só sobre dor, né? Um Sim. outro dia, também é muito interessante esse tema. E um conceito assim mais moderno, né, da avaliação, né, tanto dos sintomas também como do segmento, né, após a realização do procedimento, é a gente fazer aqueles questionários de qualidade de vida, né? Porque também é um outro fator que tem que ser considerado além da dor, né? Porque tem gente que lida Sim. bem com a dor, mas ele Uhum. não lida com o aspecto, os quesitos físicos ou os quesitos emocionais da repercussão clínica da doença, né? Então, tem gente que a gente percebe que tem gente que consegue lidar muito melhor com a dor do que com as alterações de qualidade de vida, né? Tanto Doutor social. Fábio, então assim, só uma coisa, bárbaro, assim, É, porque na verdade não adiantaria, do meu ponto de vista, no vértice da psicanálise, ver como está a qualidade de vida só se você não investigar os métodos, os mecanismos usados. Porque se a pessoa, para se adaptar e para produzir, ela negar e ficar alheia a ela mesma, se robotizar, o custo, percebe? Então, é claro, é um método, acho que é importante ver as várias frentes, então, inclusive algumas pacientes fica mais focado na relação sexual, outras espraiado na vida toda, a questão da dor, sabe? Fica desabilitante a vida, fica desesperançosa, assim, fica, nossa, é bem triste mesmo, é uma história de dor, a pessoa fica sem esperança, tipo, fala, meu, né? Para que viver, sabe? A gente tem mais 5 minutos só. Você viu? Eu te falei que ia passar muito rápido, né? É verdade. Bom, deixa eu só responder que tem dois colegas que estão Claro. participando, que estão querendo saber sobre embolia pulmonar, né? A embolia pulmonar, quando a gente tem um trombo, às vezes o trombo ele pode migrar através da corrente sanguínea, né, pela veia, aí ele passa através do coração e aí ele é expelido através da artéria pulmonar, né, para as artérias pulmonares. E dependendo do volume desse êmbolo, né, ele pode trazer consequências ou respiratórias ou até cardíacas, né? Porque se você tiver um trombo que ele é muito volumoso, você pode ter uma falência cardíaca aguda e, só para vocês terem uma ideia, a embolia pulmonar é a terceira causa de mortalidade cardiovascular, fica atrás só do infarto e do derrame. Graças a Deus, a grande maioria das vezes a embolia pulmonar ela é pequenininha, né? E não é incomum, né? Ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muitas vezes, quando você vai, né, você tem um quadro gripal mais grave, com falta de ar, né, ou dor torácica, né, que você acaba sendo medicado como se fosse até uma gripe forte, uma pneumonia, é um pequeno êmbolo, né? Todos nós estamos constantemente formando pequenos êmbolos, né, que vão eles passam por esse processo todo, né, da migração e acabam indo para o pulmão. E o pulmão, ele tem algumas enzimas que ele tem alta capacidade de dissolver esses trombos.
Então, a maioria das vezes não tem repercussão clínica, né? E a pergunta que que o pessoal está fazendo, né, se a presença da embolia pulmonar é grave ou não, e na realidade ela pode ser ou não, depende de uma série de situações. Se você tiver vários pequenos trombos, né, sendo embolizados, aí você tem uma reserva cardiopulmonar baixa, então um pequenininho pode ser até fatal. Também é muito difícil responder essa pergunta sem olhar exame e tal, e ver direitinho a história clínica, né? O tratamento realmente é através de anticoagulante, né? No mínimo 3 meses, e hoje existe uma tendência a prolongar esse tratamento por mais tempo, porque a gente sabe que existe uma alta chance de você ter recidiva da embolia pulmonar a longo prazo, né? Então a tendência atual é você acabar prorrogando um pouco o tratamento. E eu acho que é isso. Falta A mais 4 minutos, Natasha, né? a Natasha é psicóloga, residente nossa, perguntou alguma coisa sobre quando para de tomar anticoagulante. Então, Você pegou? Natasha, é assim, a trombose, né, quando você tem uma trombose que envolve a veia ilíaca, que ela é a principal veia, né, que drena o sangue dos membros inferiores, né, e que não é tão incomum, e às vezes é até silenciosa, né, que aí também é uma outra motivo de live, né, você pode evoluir com varizes pélvicas, né, e nessa situação é a situação onde, né, que é a nossa linha de pesquisa, que você acaba colocando stent na veia ilíaca, e na maioria das vezes a pessoa melhora dos sintomas, né? Aí a pergunta dela, a partir da parada do uso, o tratamento, às vezes elas podem piorar. Na realidade, assim, ela não é que ela piora, né? Que você, num quadro de trombose, né, ela pode se formar, né? E aí, dependendo da situação, você tem indicação de tomar anticoagulante por menor ou maior tempo, né? A gente sabe que tem alguns fatores genéticos que são chamados de trombofilia, né? Que predispõem algumas pessoas, quer dizer, a ter episódios de trombose de repetição, né? Enfim, infelizmente, Gabi, está terminando o nosso tempo. Te avisei, né, que Tá, era tá, muito rápido. avisou. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os coraçõezinhos recebidos, que Pessoal, mandaram tantos coraçõezinhos. é, graças a Deus. Gabi, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Né? Para quem gostou da live, acompanha a gente tem muitas novidades por aí. A gente vai fazer várias lives. Quem conhecer alguém que tem problema de congestão pélvica, fica atenta, porque durante o período da pesquisa da Gabi, pode ser que apareça até oportunidades para a gente se conhecer pessoalmente. Tá bom?